Paz, meus amados, vai tudo bem? Espero que sim, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o Evangelho Aplicado à Vida Comum. E estamos aqui mais uma vez para trazer algo da palavra do Senhor, para que venhamos aplicar em nossas vidas. E seguindo com a nossa série de estudos a respeito do sofrimento humano, hoje nós vamos falar de desastres naturais e calamidades. Eu vou procurar ser bem breve, vai ser algo bem mais objetivo, tá certo? Recentemente nós vimos no noticiário as enxurradas, as tempestades que têm ocorrido no sudeste aqui do Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, mas não apenas lá, né? A gente tem passado e tem presenciado muitas coisas no que diz respeito a catástrofes, tá? Catástrofes naturais, desastres, calamidades. É importante que venhamos entender os porquês, né? Obviamente, dentro daquilo do que a Escritura nos mostra, sempre debaixo de uma perspectiva teológica, debaixo de uma perspectiva bíblica, tá bom? Por quê? Porque é muito comum, quando acontecem essas catástrofes, algumas pessoas perguntarem: onde estava Deus? Por que Deus não impediu? É óbvio que aqui a gente vai entrar naquela questão do vídeo, aquele vídeo inicial que a gente tratou do assunto da teodiceia, né? Por que um Deus bom e onipotente não intervém nessas situações? Aí você pode estar assistindo, tá? É o porquê o crente sofre, mas a gente tenta trazer à luz sob uma perspectiva filosófica e, consequentemente, em seguida, teológica, tá? Então é importante que entendamos, tá bom, queridos e amados irmãos? Então, como nós havíamos falado, é muito comum as pessoas se questionarem o porquê das calamidades, porquê dos desastres naturais. Por que a natureza ela está assim, convulsionando aos nossos olhos, tá? A Bíblia fala a respeito. Mas é importante que entendamos, lá em Gênesis, lá no comecinho, a Bíblia vai dizer, no capítulo 1, que tudo que Deus fez foi bom. Bom e perfeito. Foi tudo perfeitinho. Só que, com o advento do pecado, quando o homem ele se rebela contra Deus, isso também vai trazer consequências para a natureza. Então a natureza, Paulo vai dizer, que a gente vai já ler esse texto, ela geme, ela clama, ela está como se estivesse em trabalho de parto, aguardando aquele grande dia. Em Mateus 24, verso 7, diz o seguinte: a gente já tratou desse versículo, né? A gente já falou sobre guerras e rumores de guerras, e também a gente falou no vídeo anterior sobre pestes, tá? Agora a gente vai se focar nos desastres naturais. Então, Mateus 24, 7 vai dizer assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, verso 7. Então, os terremotos, as catástrofes, os desastres, eles fazem parte desse kit de juízo que Deus tem derramado sobre o planeta Terra, tá? Em Lucas 21, 25, vai dizer assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação dos mares. Lucas 21, 25. Aqui a gente vê que há 2000 anos atrás,
o evangelista Lucas, ele registra, dentro do sermão profético de Jesus Cristo, nada mais, nada menos do que os tsunamis, tá? Então, terremotos. O tsunami é um maremoto e o maremoto é um terremoto no mar. Sabemos bem disso. Então, tivemos alguns tsunamis, especialmente mais na Ásia, mas não apenas. Aquele famoso que atingiu todo o sudeste asiático, da Indonésia até a Índia. Tsunamis acontecem no Japão. Terremotos em todos os lugares. Tá? Eu dei uma olhadinha hoje, dei uma pesquisada. Segundo os cientistas, ocorrem em torno de 300 mil terremotos a cada ano. Então, assim, a Terra ela está convulsionando. Mas aí alguém pode dizer o seguinte, alguém pode falar assim, mas sempre aconteceram terremotos, sempre aconteceram desastres, sempre aconteceram abalos sísmicos, enfim. No entanto, eu não quis expor esse registro nesse vídeo, mas você pode pesquisar na internet, onde quer que você busque, que tal como os outros juízos de Deus, quanto mais se aproxima aquele grande dia, mais frequentes e mais intensos ficam esses juízos. Então, os desastres naturais, as calamidades que ocorrem, que acontecem, como eu já falei, elas compõem, elas fazem parte do kit, vamos dizer assim, dos juízos de Deus, como vai estar registrado em Ezequiel 14, tá? As fomes, as pestes, as guerras e as calamidades. Amém, irmãos? Então, Deus ele vem descendo juízo sobre a humanidade, meio que no gota a gota, ao longo dos séculos. Só que, quanto mais próximo vai ficando daquele grande dia que o Senhor Jesus irá voltar, a situação vai ficando mais catastrófica e mais intensa, mais terrível. Em Romanos, capítulo de número 8, dos versos 19 a 22, que diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em sua carta à igreja de Roma é que a natureza também está aguardando ser redimida. Nós hoje estamos em corpos corruptíveis e estamos aguardando também pela incorruptibilidade. Recebermos de Cristo, nosso Senhor, nossos corpos gloriosos, glorificados. Mas até então, como a gente ainda sofre a influência do advento do pecado, então nós sofremos nessa terra.
sofremos enquanto estivermos aqui neste tabernáculo de carne. De igual modo, é a natureza. A desobediência do homem, a rebelião do homem, impactou também a natureza. E a natureza, ela também espera gemendo. Essas convulsões, vamos dizer assim, esses desastres, terremotos, tempestades, vulcões, tudo isso é a natureza gemendo, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então cabe a nós nos voltarmos para Cristo. Cabe a nós perseverarmos em nossa caminhada até aquele grande dia, porque esta situação na qual nós nos encontramos, ela só vai mudar quando o nosso Redentor vier. É interessante, como eu falei no início, quando Deus fez tudo na sua criação, em Gênesis capítulo 1, ele fez tudo bom e perfeito. Observem, preste atenção. Ele fez tudo bom e perfeito. A natureza, ela não se degladiava entre si. Os animais, eles não eram ferozes. Não havia morte. Um animal não comia o outro. Claro, não havia terremotos, não havia tempestades. O clima, obviamente, era um clima agradabilíssimo. Era tudo perfeito. Tudo maravilhoso. Assim diz a Escritura Sagrada. Só que o capítulo de número 3 de Gênesis é o capítulo que eu chamo de o capítulo mais trágico da história da humanidade. O homem, o casal, nossos pais, ele decide pecar. Ele decide se rebelar contra Deus. Então você observa lá no capítulo de número 3 que quando o homem ele peca, acontece uma série de coisas. Deus questiona o homem acusa a sua mulher pelo seu pecado e indiretamente acusa o próprio Deus. Deus ali, de forma pedagógica, ele dá a oportunidade ao homem para que ele reconheça a sua falha, mas ele não reconhece, ele permanece com o coração duro, ele demonstra vergonha pelo fato de ele ter se coberto, tá? Então, há vergonha, há medo, há insegurança, há discórdia, há desarmonia. Aí são questões morais que o pecado trouxe para a humanidade. Mas como o homem teve que prover para se cobrir de folhas de figueira, e era algo totalmente ineficaz, então Deus ele providencia uma vestimenta de couro para o homem, para que fosse coberta as suas vergonhas. Então ali, segundo os estudiosos, ocorre o primeiro holocausto. Ali o primeiro animal foi morto, para que esse animal ele encobrisse a vergonha do homem, do primeiro Adão, que Paulo vai chamar em Romanos 5, daquele que era o representante da humanidade. Então Deus, na sua providência, ele próprio sacrifica um animal para que esse animal tivesse o seu couro, retirado e cobrisse a vergonha daquele homem, ou do casal, melhor dizendo, O que isso tem a ver com toda a nossa história? Se os animais antes eram perfeitos, e os vegetais, então, certamente, com toda certeza, os animais não tinham peçonha, não tinham veneno, não se devoravam. E os vegetais também não tinham espinhos para se protegerem. O homem peca
Preste atenção como isso é profundo. O homem peca, ele se rebela, ele se volta contra o seu Senhor e Deus, causa todo um transtorno universal no aspecto humano, no aspecto moral, por conta do seu pecado, a enfermidade, o sofrimento, a morte entra dentro da realidade humana e não apenas. A natureza ela se torna hostil ao homem. Porque dentro da condenação do homem, quando Deus fala para o homem e o condena, a terra iria produzir para ele abrolhos. Não ia ser moleza mais extrair da terra, ele ia ter que ralar bem mais. A natureza, ela, a partir do advento do pecado, a natureza ela fica hostil ao homem. E da mesma forma que ela produziu abrolhos, ela produziu espinhos. E aqueles espinhos que foram produzidos na natureza por conta do pecado do homem, foram os mesmos espinhos que serviram de coroa para que o nosso Redentor viesse nos salvar dos nossos próprios pecados e dos nossos próprios delitos. Deus providenciou lá no jardim para Adão que os pecados dele, que a vergonha dele, melhor dizendo, fossem cobertas. E Deus manda seu Filho para morrer por cada um de nós. E ele foi coroado pela humanidade com a coroa de espinhos. E esses espinhos foram produzidos por conta do pecado da humanidade. Então, as calamidades, os desastres, os cataclismas, as tempestades, os terremotos, maremotos, tsunamis, eles vão piorar. Eles vão piorar. A cada minuto que se aproxima aquele grande dia que o Senhor virá para redimir o seu povo e que a natureza está hoje como em trabalho de parto, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador. Enquanto esse dia não chega, a tendência é piorar. Então, eu queria que você, quando ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, se conscientize. E quando essas coisas acontecerem, preste atenção no que eu vou falar agora. Você que ainda eventualmente não é cristão. Em vez de questionar a Deus, volte-se para Ele. Reconheça a sua pequenez, que existe um Deus criador e soberano, que está no controle absoluto de tudo, e que Ele pode exercer os seus desígnios, os seus juízos, porque Ele é Senhor, infinitamente soberano e sábio. Quando você observar essas catástrofes, jamais, querido, se rebele contra o Senhor, mas volte-se para Ele. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Volte-se para o Senhor e é a melhor coisa que você pode fazer. Paz, tranquilidade, saúde, sossego, harmonia, perfeição, somente na glória com Cristo. Não há essa promessa para nós aqui nessa terra, por conta do advento do pecado. Amém, irmãos? Curta o vídeo, compartilhe, toque aí no sininho, tá? Para você ficar recebendo toda semana, a gente está aqui postando, tá legal? Compartilhe especialmente para aquela pessoa que você sabe que precisa dessa informação para se voltar para o Senhor. E que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Até mais. Foi curtinho? Aí, foi curtinho esse, viu? Quase meia hora. Que é isso, macho?
Foi, tá bem, Misericórdia, não acredito que foi com a Mela.